Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Firecast, o podcast oficial da Aquafire. E nessa edição de hoje eu estou muito feliz, como sempre, né? Sempre falo que estou muito feliz com o convidado de hoje, um convidado muito solicitado aí pelos alunos e as pessoas que o conhecem, esse grande profissional que é o Edinaldo, mais conhecido como Naldo. Naldo, obrigado, seja muito bem-vindo aí, tá, irmão? Eu que agradeço, né, viu? É uma oportunidade única, né, de estar aqui participando do Firecast, poder contar um pouco da minha trajetória. Então, eu me sinto muito honrado, né, cara, estar aqui. Então, vamos que vamos, né? Show de Vamos que bola. vamos. Gente, antes da gente começar, vou pedir, como sempre, para vocês para se inscreverem no canal, que é muito importante para vocês estarem acompanhando os conteúdos aqui. Também, além de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o sininho é a notificação. Então, quando a gente lançar esse vídeo aqui ou outros, vai chegar a notificação para você não perder. E gostando, lógico, deixa o like e deixa um comentário dizendo o que você mais gostou da entrevista, deixa lá um abraço pro Naldo e também dá sugestões de novos temas, novas pessoas. O Naldo, inclusive, Naldo, também tem 2 comentários lá no nosso YouTube falando leva o Naldo. Boa, legal. Isso aí já virou quase a hashtag já, leva o Naldo, Legal. traz o Naldo. Eu falei isso ontem contigo, tu, caramba, legal, né? Nem sabia, né? Nem sabia, pô. Então, gente, o Naldo tem bastante coisa para contar aí, é um profissional bastante conhecido, né? Já passou por algumas boas experiências que ele vai estar contando aqui. Naldo, para a gente começar, me conta um pouquinho, porque muitos não devem saber que você não é do Rio. Não. Então, conta um pouquinho da onde você veio, por que você veio para o Rio, foi por conta de quê? Então, Wilson, eu sou de uma cidade que não é cidade, é um sítio, né? Na verdade, eu sou do interior da Paraíba, é um sítio chamado Pedro Vieira, de uma cidadezinha chamada Pilõezinhos, de uma cidade maior que é Guarabira. Cara. Se falar João Pessoa, todo mundo conhece. Então a cidade que eu morava, que não era cidade, é um sítio, fica mais ou menos umas 3 horas de João Pessoa. Então onde eu morava era roça, né? Totalmente roça. Não tinha luz elétrica, o fogão era a madeira, a lenha, a lamparina era a querosene, né? Aquela lamparina a querosene, assim, era tudo muito rústico. Então a nossa comida, nós que plantávamos o feijão, a mandioca, nós que fazíamos a farinha, né? A gente fazia todo o processo. Então, assim, era tudo muito rústico. Então eu vim para o Rio com 14 anos, de 13 para 14 anos, porque os meus irmãos, eles começaram a vir, né? Procurar uma melhora de vida, buscar algo melhor aqui no Rio. Então veio um irmão, depois veio vindo outro, foi vindo outro, até que minha mãe decidiu, falou assim, vamos pro Rio. E aí minha mãe veio e me trouxe. Veio todo mundo. Eu sou mais novo, né? Já tinham vindo alguns, né? Antes, os mais velhos tinham vindo, a maioria. São quantos irmãos? São 11. Caraca, 11 irmãos? 11 irmãos. Caraca. 11 irmãos. Detalhe, eram 12, só que a primeira filha da minha mãe, ela faleceu. Eu sou mais novo de toda... Seria 12 com você, contando 12 com você. comigo. Aí a primeira morreu, ficaram 11. E a partir de então, eu cheguei no Rio, né, muito matutão, e comecei a minha trajetória aqui no Rio. Tava com quantos anos? De 13 para 14 anos. Hoje eu vou fazer 38, né? E tomou aquele choque, assim, do Rio, assim, diferente? Porque o hábito do carioca é outro, né? Sim, tudo veio muito pra diferente. Onde? Morou onde? Eu vim para Ausch. Ausch. Eu comecei morando em Ausch, né? Hoje eu moro em Comendador Soares, Nova Iguaçu. Mas assim, tudo muito diferente, cara. Eu era de um tempo que passava um avião, a gente saía correndo. Vamos, avião, avião, avião. E aquele barulhão, né? E aí, meu Deus, mente de criança, a gente ficava assim, tomara que o avião caia pra gente pegar o dinheiro que vai cair, as malas, coisa de criança, matuto, né? A gente não tinha noção. Então eu ficava dessa forma, falando pra minha irmã, já pensou se o avião cair? A gente vai pegar o dinheiro do pessoal rico e tal, as malas, as roupas, mas assim, sem noção. E assim, cidade grande, né, cara? Totalmente diferente. Então, assim, uma vida totalmente diferente. Foi um pacto, né? Até uma readaptação, né, acontecer. Mas seu encanto com um avião aí tem a ver mais lá na frente, com um pouquinho dessa Tem história. a ver lá na frente, tem a ver. Já tinha esse encantamento. Caramba, cara, eu não sabia não. Pô, 11 irmãos, caraca. E como é que era assim? Eu fui curioso, você está falando 11 irmãos, interior.
A gente que não, eu não sou do interior, né? E quando a gente vai fazer uma visita ao interior, pô, a gente fica às vezes encantado com a simplicidade de certas coisas, Sim. mas como é viver, né? Para quem acompanha quase só como novela, vem ver aí o Pantanal, que é um interior. Sim. Como é que é assim, o dia a dia, assim, você morar com seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe. A luta do pai e de uma mãe no interior, com 11 filhos para sustentar. Fala um pouquinho disso aí, uma curiosidade minha, assim. Então, lá na roça não tem muita oportunidade. Você trabalha, você planta aquilo que você come. Ou você vende alguma coisa daquilo que você planta, né? E nós morávamos na roça, meu pai tinha uma mercearia, que ele é chamado de mercearia, vendia doce, bala, aquela cachaçinha dele, aquelas coisas, né? E nós vivíamos basicamente do que nós plantávamos. Então não tinha muito recurso. Só que o pessoal do interior é muito aconchegante, sempre ajudando um ou outro. Todo mundo se conhece. Ah, fulano. E assim, onde eu morava era totalmente roça. O rio passava tipo 30 metros da minha casa. Quando tinha enchente, a água chegava na porta de casa. Então era muito, assim, era muito rústico, tudo muito matuto mesmo. Então, viver na roça tem um lado bom da tranquilidade, tem um lado ruim da falta de tecnologia e informação, você fica perdido ali dentro. Sim. Mas assim, a minha casa, por exemplo, era aqui e a próxima casa era, sei lá, a 1 quilômetro. E não tinha luz elétrica, era tudo escuro. Se você tivesse que sair de noite, era com a lamparina, gás, não tinha como você se guiar, não tinha eletricidade, só na cidadezinha que tinha, né, a eletricidade. Mas assim, era uma vida precária, mas boa, né, em termos de tranquilidade. Eu fico imaginando assim, o quanto de valor que isso não fez com que você desse a outras coisas que as pessoas, para elas, são muito comuns, Sim, assim, né? sim. Por exemplo, alguém que nasceu, foi criado num local que não tinha uma luz, que é algo tão básico, assim, que deveria ser básico em tudo quanto é lugar, o quanto valor não deu para um ar, um ventilador, essas coisas que é Ferro de passar. Ferro de passar. Era brasa, conhece ferro de passar brasa? Não. Não conhece? É um ferro rústico, ferro pesado. A parte de cima ele abria, a parte onde você pega no punho ali, botava você ali. abria, fazia o carvão, colocava dentro, abanava, fechava, mas sujava a roupa do que passava, né, cara? Porque era brasa mesmo, era carvão. Caraca. E aí a gente esquentava e ia passando a roupa, né, pra poder... Não tinha como, não tinha outra forma. Caramba. E era dessa forma. Mas assim, Que foi um aprendizado, hoje a gente dá valor àquilo que lá atrás você fala, caraca, hoje eu tenho isso e lá atrás não tinha um mínimo. Então a gente hoje dá valor, pelo menos eu, né, falo por mim, eu dou valor às mínimas coisas que hoje eu consigo. Porque muita gente, infelizmente, não tem essa possibilidade de ter sei lá, uma roupa, um tênis, uma bicicleta, né? Meu Deus do céu, bicicleta lá, eu só andava de bicicleta quando o namorado da minha irmã ia para a casa da minha irmã, que eu ficava o domingo todo andando de bicicleta, meu Deus do céu. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, pra mim, era uma alegria assim, imensa andar de bicicleta. Era uma alegria imensa, eu ficava o dia todo, andava de bicicleta, aquela coisa toda, porque é tudo algo novo, né, cara? Sim, sim. E, Naldo, vamos lá. Aí você veio pro Rio e tal. Como é que foi, assim, como que você começou falando da parte profissional? Como é que foi suas primeiras experiências, assim, até você chegar aqui? Sim. Conta aí, até você chegar como bombeiro. Então, quando eu vim para o Rio, os meus irmãos, a maioria, não, todos os meus irmãos, trabalham com construção civil. Um é pedreiro, a maioria são pedreiros. Hoje eu tenho um lá na Paraíba que é comerciante, mas também já foi pedreiro. Inicialmente, eu ajudava meu irmão na obra. Eu trabalhava com ele na obra, ajudante mesmo. Até eu completar os 17 anos, para 18 anos, que eu resolvi me alistar no Exército. E aí eu falei... E já era uma vontade sua? Não. Que vontade, não tinha vontade, não conhecia exército, eu era da roça, não sabia o que era isso. Foi porque tinha que ir, né? Assim, normal. Na verdade, morando em Austin, eu conheci um rapaz e ele era lá, morava perto, né? E ele servia na brigada paraquedista e eu via, né, ele com aquele uniforme bonito, azul da brigada paraquedista e eu ficava, caramba, que legal, cara. E eu comecei a perguntar o que era aquilo, o que ele fazia. Ele falou, pô, cara, isso aqui é paraquedista, salta de avião. Eu falei, mas como é que funciona? Não tinha noção. Olha o avião aí, olha o avião. Não tinha noção, aí entrou o avião, né? Eu não tinha noção, mas como assim? Brigada paraquedista, ele foi explicando, falou, pô, cara, você vai ter que se inscrever, ser voluntário e tal. E eu me inscrevi, fiz o alistamento, eu esperei
à época, chegar. E foi em 2003 para 2004. Eu fui no 31 GAC e o sargento lá perguntou quem é voluntário, porque eu fiz os trâmites legais, né, de alistamentos. E o sargento lá perguntou quem é voluntário paraquedista, porque para ser paraquedista tem que ser voluntário, ou você é ou você não é. Ninguém te obriga a ser paraquedista, você é voluntário. E aí eu falei, eu fiquei quieto, fiquei com medo, né, falei, não quero ser esse negócio de paraquedista não. E aí o sargento perguntou, mais alguém? E eu quieto. O sargento perguntou a última vez, alguém? Aí eu levantei o braço. Eu levantei o braço e falei, eu? O sargento, bora, bisonho! já me deu logo uma chamada. Já entrou no quartel ali. Bora, assim, como é que é? Vambora! Aí eu fui lá. Só que nesse primeiro momento, para ser voluntário a paraquedista, você já tem que fazer o teste inicial. Você tem que fazer o teste inicial. Pode coisa aí. Você lembrando dos compromissos. Compromisso. Se quiser, pode botar no modo avião. Você já tem que fazer o teste inicial para ser voluntário. Ou seja, eu sou voluntário. Se você não passar no teste inicial, que é na hora, você já nem é voluntário mais. Ah, tá. Não sabia não. Eu não sei se hoje mudou, porque já tem um certo tempo. Foi em 2004 isso. E aí o sargento separou você para cá e você para cá. A galera que era voluntária. E desse pessoal que é voluntário já ia fazer o teste no mesmo dia. O sargento pessoal, voluntário, vem para cá. E aí, né, me deparei com a barra. E o sargento falou, pessoal, os voluntários têm que fazer no mínimo 10 barras. E aí eu falei, o coração começou a palpitar e a perninha tremeu, eu falei, caramba. E aí foi um, foi outro, todo mundo passando. Chegou minha vez, sargento, lá existe um comando, né? Liga. Aí você pendura na barra e ele fala, inicia. Iniciei 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 já tremendo, chutando, as pernas tremendo, o bracinho já tremendo, 9, na 10ª eu não consegui. Quando eu puxei aqui, ó, eu tinha que chegar aqui no queixo. Quando eu puxei aqui, a mão tremendo, a perna chutando já e nada de subir, ele falou, desliga. Aí ele falou, você está reprovado. Aí eu cheguei pro sargento e falei, sargento, me dá mais uma chance aí. Eu quero muito servir, né? Falei pra ele, quero muito servir, quero ser PQD. Ele, tu quer mesmo ser PQD? Eu falei, quero. Ele falou, tenta de novo, mas dificilmente você vai conseguir. Porque na primeira vez não consigo, na segunda dificilmente vai conseguir. E aí eu iniciei. Quando chegou na 8ª, já comecei a tremer. 9ª, já não estava subindo direito. Na 10ª, chegou aqui, ó. Não chegou aqui assim, no peito. E o tremendo, ele vendo meu esforço, falou, desliga. Desliguei. Aí ele falou, fica lá. Ele falou, me chamou no canto, falou assim, vem cá, eu vou te aprovar. Você não fez as 10 barras completas, fez 9,5. Mas ser PQD não é para qualquer um. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, sargento. Ele falou, pode ir então. Aí ele me aprovou e a partir daí começou todo o processo de vários outros testes, corrida, barra, flexão abdominal, subida na corda. Então, a partir daí foi todo o processo. E aí fui passando em todos os processos e consegui ser aprovado e entrei. Que legal. Incorporei no dia 1º de março de 2004 e fiquei 7 anos. Você quer perguntar, na Brigada 7 anos? 7 anos na Brigada Paraquedista. E assim, é difícil tanta coisa que você aprendeu lá. Assim. Sim. Mas assim, do que mais você tirou como lição assim pra tua vida profissional e pessoal, assim, né? Os dois, né? Então, a trajetória, né, ao entrar na Brigada Paraquedista não é fácil, é uma trajetória difícil, né, você sofre muito, eu tive muitos problemas, eu tive canelite, né, quem não sabe, algumas pessoas que sabem o que é canelite, o osso da canela, se você ficar de cócora, ele dói de cima e embaixo, você não consegue ficar de cócora agachado porque inflamou os músculos, eu tive canelite, e quando eu ficava, né, os paraquedistas aí sabem, na posição do canguru, que é uma posição agachada, doía tudo, e foi assim, foi uma trajetória difícil. E o que eu tirei disso? Que você não pode desistir fácil. Porque no primeiro momento, se eu tivesse desistido, realmente eu não teria saído a ser paraquedista, porque existe o teste de entrada e o teste de saída. Ou seja, você fica 3 meses na brigada fazendo o teste, né? Para poder entrar para a brigada, para a área de estágio, para fazer o teste de entrada e no final de 3 semanas você faz o teste de saída. Caraca. Ou seja, você está todo arregaçado e tem que fazer o teste de saída. Se você não passar no teste de saída, você não é aprovado. E você é reprovado e aí você não sai paraquedista. Aí fica o eterno, que é comum chamar, né? O eterno pé de cão, pé preto, né? E aí, graças a Deus eu consegui passar essa trajetória. Então o que eu aprendi é que você não deve desistir, você deve insistir, persistir
desistir nunca mais. E resistência, né? Você tem que ter resistência nisso aí, porque senão você não realmente não consegue alcançar um objetivo. Então eu tirei isso para minha vida. Eu acho que o quartel, você até pode me corrigir, eu não servi. Mas eu acho que ele também traz muito o lance da coletividade. Sim. De você sabe que pode precisar do outro, que vai precisar do outro, então... Verdade. E assim, Wilson, eu não servi em todos os quartéis, né? Eu servi na Brigada Paraquedista, não servi na Marinha nem na Aeronáutica, mas eu acho que a força mais unida que existe é a Brigada Paraquedista. Por quê? Você está saltando junto com o sargento, que você está olhando a fita do sargento dentro do avião. Então ali não tem patente. Ali é um soldado para um soldado. É um tenente que você está observando a fita do tenente que está na sua frente. É o sargento, é o capitão que está na sua frente. Então lá na porta do avião não existe acepção de pessoas. E ali você está vulnerável, né? Dependendo tá vulnerável. Da parceria mesmo. E a parceria, independente se eu sou um soldado, um recruta me formando, o capitão que está atrás de mim ou o tenente, ele vai fazer o mesmo procedimento, independente se é recruta, se é um antigo. Então ali não tem acepção. Então eu aprendi, a coletividade é muito grande. Você está no campo de treinamento e você tem que dividir uma bala com 10. Você tem que dividir um copo de água com 10 e tem que voltar para o instrutor. E aí eu passava por situação de nós, muitas das vezes, não bebermos a água. Encostar e passar porque o instrutor falava, tem que chegar em mim e eu tenho que beber essa água. Então é uma coletividade muito grande. Um ajudar o outro, pegar na calça do outro, arrastar, subir. Eu lembro quando a gente fez a trajetória da Serra de Madureira, que a gente atravessa o pico da Serra de Madureira, teve um colega meu que ele não aguentou subir. Eu segurei a mochila dele, o outro colega segurou um fuzil, um segurou de um lado da calça, o outro segurou do outro e vamos embora, você vai conseguir. A gente vai se formar paraquedista, porque era o último ciclo da formação. Você tinha que fazer a trajetória do pico da Serra de Madureira, fazer toda a trajetória, no final da trajetória, que você se formaria paraquedista. E aí ele não aguento mais, eu desisto. E aí a gente fez essa ação, né? Porque a coletividade é muito grande, cara. É muito grande a coletividade na Brigada Paraquedista. Assim, é uma força que eu aprendi muita coisa ali dentro. Muito legal isso. Muito legal. Cara. Muito legal. Eu sempre tenho essa ideia, eu tenho uma admiração muito grande por todos esses, Exército, Marinha, tal. Eu mesmo não servindo, eu vejo com orgulho assim essa parte. E eu acho que tem tudo a ver com coletividade mesmo. Com você entender a importância do outro na sua vida e você na vida dele. Verdade. Né? E também um exercício de humildade constante. Pô, bacana. Aí você saiu de lá, ficou 7 anos. 7 anos. Saiu de lá em Só que nesse meio tempo, em 2009, eu sofri um acidente de moto. Ah, importante você falar sobre isso. Assim, na minha vida foi tudo muito difícil. Devido lá de trás, não ter estudo, assim, um estudo avançado, ser um interior, né? Então, foi tudo muito difícil. Então, quando eu entrei no Exército, eu decidi tirar minha carteira de habilitação, tirei a carteira de moto em 2008. Em 2009 eu já estava habilitado. Eu tinha pego a habilitação há alguns dias. E tinha um amigo, né, o Thiago Ramos, que hoje ele não está morando aqui no Rio. Ele tinha uma moto e eu levava a moto dele. Porque como eu era habilitado, eu que levava a moto. Indo para o quartel de manhã, por volta de 6 e pouco da manhã, na Via Láctea, eu já era habilitado, estava de capacete, estava todo certinho. E aí um caminhão me deu uma fechada. Na Via Láctea. Na Via Láctea. E eu saindo do caminhão, fui para o acostamento. Tinha um ônibus parado. Caramba. Eu bati no ônibus, aí eu já apaguei, não senti nada, não vi nada. Não lembro mais nada. Não lembro. Aí daí então não vi mais nada. Acordei no HCE, que é o Hospital Central do Exército, todo costurado, 25 pontos no joelho, da canela para o joelho esquerdo e 15 pontos da canela para o joelho direito. Ou seja, quando eu bati no ônibus, a moto ela ficou travada, ela cravou no ônibus. E os meus joelhos eles foram de encontro ao guidão da moto e rasgou tudo. Rasgou de cima e embaixo meu joelho. Então eu tenho 25 pontos no joelho esquerdo e 15 no direito. Isso foi em 2009. Então eu fiquei em 2009, 2010 e 2010 mais ou menos até 2011 me tratando, fisioterapia, RPG, né? E só entrando dentro disso daí, porque é um senhor acidente. Sim. Né?
além da explicação para mim que você está aqui hoje, além da explicação divina. Se a gente não crê nisso, a gente... Sim. Tem a ver com isso, lógico. Mas o que você acha que... Por que não aconteceu o pior? Foi justamente... O capacete. O capacete? Eu tive um leve traumatismo. A importância dele. Eu tive um leve traumatismo, eu bati com a cabeça, o médico, né, lá no hospital fez o exame, falou, ele teve um leve, mas foi leve. Devido à pancada, eu bati diretamente na fuselagem do ônibus, não tinha escapatória. Se eu tivesse sem capacete, certamente eu não estaria aqui hoje. Então, a partir de então, eu não era ainda prevencionista, eu não era bombeiro, eu não era técnico de segurança, não era nada. Eu só era um soldado que tirei a carteira e aprendi que eu tinha que usar o capacete. E aí, desse acidente para cá, com certeza, assim, as minhas atitudes foram muito mais, né, acirradas em relação a usar os equipamentos, eu sempre, hoje, mas parece até um robô andando de moto, né? Joelheira, capacete, jaqueta, enfim, bota de segurança. Mas naquela época eu ainda estava fresco ainda, mas aquilo salvou minha vida, que foi o uso do capacete, com certeza. Primeiramente Deus, né, cara? Com certeza. Primeiramente é um propósito ali, um plano de Deus na minha vida e certamente o capacete em segundo lugar. Caramba, depois a gente vai botar umas fotos aí, o Naldo e eu, mesmo, o pessoal fala, cara, o Naldo parece um Robocop. Eu já fui chamado de Homem de Ferro, Power Rangers, o pessoal me vê na rua, Homem de Ferro, Robocop. Parece um Robocop, né? A gente vai botar, né, aí as fotos aí de você também. Os alunos que falam, chegou aí o Robocop, quando eu chego na sala de aula. Cara, eu acho, puxei esse assunto com o Naldo do capacete, na verdade fiz essa observação do capacete, que a gente troca bastante ideia já há um tempo sobre prevenção em diferentes formas, né? O Naldo é um cara, ele vai falar aqui também ainda da experiência dele de bombeiro como instrutor, ele é instrutor aqui na Aquafire, mas o papel que o Naldo tem é fundamental, acho sensacional, irmão. O diálogo que ele tem com o aluno, da conscientização do aluno ser um bombeiro civil, mas mais do que isso, um prevencionista, não só exercendo a profissão, mas no dia a dia. E isso tem a ver com o uso de capacete, que a gente fala sempre, cara, a importância do capacete. Tem gente que, acredito que boa parte, não vou dizer a maioria, mas boa parte usa o capacete para não ser parado, para não ser multado. De multa, e não pelo principal, que é pela segurança do capacete. Verdade. Naldo, eu fico abismado de ver o quanto de gente que anda sem capacete. E, pô, às vezes é até um negócio absurdo, porque o cara tá com capacete no braço, mas não bota no rosto. Aí a pessoa tá com um garupa e ainda sem capacete também. Criança no tanque da moto, criança no meio, enfim. Caramba, olha, eu sofri um acidente também, falando em acidente na verdade, sofri 2 acidentes de moto. Papai do céu gosta muito de mim mesmo. Um foi de moto, na garupa de uma moto, e a outra foi no carro. Na moto, cara, eu lembro que eu estava saindo da Estácio, fazia faculdade na Estácio. Eu saindo da Estácio, eu estava no centro da Nova Iguaçu, num ponto ali chamado, o pessoal que é de Nova Iguaçu sabe, ponto da Amendoeira ali. E aí estava tarde, eu falei, pô, acho que eu vou de moto. Aí sempre tinha um mototáxi. Tudo bem, mototáxi, o cara, tá, vai aí. Aí eu fui subir na moto, fiquei esperando o capacete. E aí, eu já tinha sofrido esse acidente de carro também. Aí eu fui e falei, amigão, capacete, o cara botando dele. Aí ele falou, pô, mano, pior que eu tô sem. Aí eu falei, pô, então me dá o teu. Ele não. Aí ele ficou meio... Aí um outro mototáxi que tava na fila, né, pra ser o próximo, aí ele, pô, leva esse aqui, mano, leva esse aqui. Aí o cara faz questão, eu falei, pô, lógico que eu faço questão. Aquele mototáxi ali já não era uma boa pessoa, não era pra eu poder ir com ele. Rapaz, o cara já era 9 horas da noite, sem trânsito algum, o cara sentando a mamona na moto. Voado, pelos cantinhos do quebra-mola. Aí, ali em Nova Iguaçu, onde tem um clube IBC, Colégio IES ali, tem uma contramãozinha que o pessoal faz muito. Sei. E ali não tinha também necessidade dele fazer, porque não tinha trânsito. Naquela curvinha ali, né? Isso, ele não fez a curva, ele foi reto para entrar no IBC. Só que quando ele foi, tem uma ruazinha aqui. Lateral. Cara, eu vi o farol do carro, bem leve assim, e ele ainda tava com fone de ouvido, ouvindo música, que eu, sem o fone, tava ouvindo a mesma música, de tão alto que tava. E eu falei assim, ó o carro. Aí ele olhou para mim, que é o carro? Pum. Aí ele viu,
Cara, ele em vez talvez de frear ou tentar virar, ele acelerou mais para passar antes. E o carro só viu a moto quando ele botou metade do carro, né? Rapaz, foi uma parada assim de Deus mesmo. E é muito rápido, mas ao mesmo tempo é lento o suficiente para você raciocinar e ver as coisas acontecendo. Nada, a moto foi tipo um ônibus, cravou na lateral e parou. O cara ficou, a moto fez assim. No que ela fez assim, me jogou. E ele ficou e caiu por cima do capô e foi arrastando. Mas ficou ali. E eu fui, cara, dei umas 4, 5 cambalhotas e mania de proteger a cabeça. Meio que eu consegui ver o cara e proteger a cabeça mesmo estando no capacete. Rolei, bati com a cabeça com o capacete no meio fio. Deu uma quebradinha no capacete. De tamanha porrada. Você tá sem o capacete? Aí foi, volta, aí ele até quebrou o pé, o cara. E aí veio o corpo de bombeiro e falou assim: rapaz, se tu não tá com capacete, tinha estourado a cabeça aí. Eu falei, pois é, aquele irresponsável lá queria que eu viesse sem o capacete. Ele, pô, que bom, cara, foi Deus que fez você exigir esse capacete. E tava quebrado mesmo o capacete. Então, assim, a importância do capacete. Um acidente de carro que eu tive, um ônibus desse que vai para São Paulo, esse piratão, vindo voado, ele foi me cortar, eu vi até ele me cortar pelo retrovisor, mas eu acho que ele não estava com a velocidade ideal. E ele deu uma tocadinha na minha traseira, eu estava 80 na Dutra, o carro ficou igual papel, pra lá, pra cá, até que deu na mureta e depois virou. Quando deu na mureta, eu já não lembro de nada. O impacto é o que aconteceu com você, a gente apaga. Uhum. Só que o curioso disso, e aí eu falei da importância do capacete, a importância do cinto, que eu vejo que é o mesmo sentimento, é para não ter multa, é para não ser parado, mas a importância do cinto vai salvar a sua vida. Eu falei com um amigo meu que estava na carona, a gente indo para casa, e eu falei assim, Lucas, cara, bota o cinto. Aí ele, pô, mas já tá chegando. Eu falei, cara, mas bota o cinto. Ele, pô, até chato com o negócio de cinto. Ele botou, Naldo. No que ele botou, esse acidente não foi nem, acho que 40 segundos depois do que ele botou. E ele fala até hoje, pô, tô vivo porque tá chato. Ele botou e foi quando aconteceu o acidente. E a gente não teve nada. Nada. Só o Lucas teve um machucadinho porque ele usava óculos, então o airbag pressionou, machucou, mas leve. Tivemos nada para honra e glória de Deus aí. Então, assim, é muito importante o uso do capacete. Ele não tá aí, gente, à toa. Esse cinto importante. Não tá aí à toa. Ele salva vidas, vai salvar a sua vida. Então, se você tem amor à sua vida e a quem você está carregando junto com você, exige o capacete, exige o cinto. O Naldo fala muito isso com os alunos. Eu vejo os alunos botando foto, né, Naldo? Os alunos... tem, inclusive, uma história, não, né? Um fato muito importante. O aluno Samuca, de Nova Iguaçu, é um aluno que não usava cinto. Não usava? E tem um antes também, da noite, se formou já. Manda o recado aí. Antes, vai fazer o curso, vai fazer o campo, Tinha né? um de Nova Iguaçu também que é de moto, o Gustavo. O Gustavo também se formou, paraquedista também, foi na formatura dele, muito legal. E aí eu sempre falo isso, né, para os alunos, será que você saindo daqui, você continua com o mesmo pensamento, sendo bombeiro civil, prevencionista, ou você esquece que você aprendeu na sala? E aí eu perguntei quem usa cinto, quem não usa cinto e tal, aí o Samuel, eu não uso cinto. Eu falo mesmo, é assim mesmo. Não uso cinto, é chato pra caramba, me incomoda, e eu só uso cinto quando eu pego a Dutra, quando eu pego uma rodovia aí, não uso não. Aí eu comecei a mostrar uma meia dúzia de vídeos, aqueles vídeos legais, né, que eu tenho. Os vídeos que você tem, né? Os vídeos bacanas. Aí terminou a aula na terça-feira, primeira aula dele, Wilson. Caraca. Primeira aula dele, primeiro dia. Ele falou assim, professor, o negócio é meio estranho, hein? Eu acho que eu vou usar cinto hoje. Eu falei, usa, cara, usa que é muito importante. Não, vou usar. Aí foi para casa na terça-feira usando o cinto. Na quinta-feira, que é o dia de aula de Nova Iguaçu, ele veio pro curso usando o cinto. Ele falou que vindo já próximo ali de Nova Iguaçu, do nada saiu um sandeiro voado, entrou na frente dele, ele perdeu o controle do carro. Quando ele se deparou com o poste crescendo na frente dele, o que ele fez? Chamou no freio. O que aconteceu? Travou. Na hora que ele travou no cinto, ele falou, meu Deus do céu, ele lembrou de mim. E já chegou na sala contando, professor, tem um testemunho para contar. E eu falo, realmente isso é um testemunho, meu irmão, porque
Se ele não tivesse cinto, ele ia vazar no... Certamente ia arrancar, ia estourar o rosto, né, a face, quebrar a mandíbula, dente, enfim. E aí ele, a partir de então, ele falou, cara, não ando mais sem cinto. Que bacana. Não, o antes da noite, aqui de Caxias, ele se formou, falta fazer o campo, falou, instrutor, não ando de cinto, cara, não ando. Aí fui mostrando os vídeos, fui conscientizando. Ele mandou foto, ó, como é que eu tô aqui, ó. Eu vejo os alunos Ele manda as fotos, ó, tô assim, ó. Os alunos mandam foto Acho lá, ó, engraçado como é que eu os tô. alunos conscientizando a esposa, ó, tá usando também. Tá usando também. Que legal. É isso aí. Então, assim, eu acho muito legal, porque a nossa profissão é uma profissão, a profissão nossa, de vocês aí que vão ver esse vídeo, é uma profissão diferenciada. É uma profissão brilhante. A nossa missão não é salvar uma máquina, é salvar uma vida. E eu falo pro aluno, como que você vai salvar uma vida se a sua vida não está salva? Se você não se protege? Como que você é um bombeiro civil, né? Você está fazendo um curso, está treinando, fazendo vários treinamentos para salvar pessoas, mas você mesmo não se salva. E aí o aluno fica pensando assim, realmente, eu estou treinando para salvar alguém, mas a minha vida está vulnerável. E aí eu falo para o aluno, há um tempo atrás eu falava que o aluno estava no curso errado. Hoje eu não falo que o aluno está no curso errado, ele está no curso certo, porém ele tem que mudar os seus hábitos. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo usar cinto. Eu não vou falar para ele que ele está no curso errado. Eu falo para ele que ele vai ter que mudar alguns conceitos, algumas doutrinas que ele usa. Porque, ainda mais agora com conhecimento. Com conhecimento. Porque quando você erra por não saber, ok, isso é aceitável. Agora, quando você erra sabendo aquilo, pode gerar um mal para você, para sua família, então a gente acaba, né, travando ali, opa, não vou fazer isso porque isso aí vai trazer um mal para a minha vida. Então, eu uso muito isso com o aluno. O que você é lá fora? Porque você para aqui no centro de Caxias, você vê as pessoas atravessando no meio dos carros, não respeita ninguém, e o carro tem que parar para ele passar, porque as pessoas se acham no direito de passar na frente dos carros, e ainda fala, passa por cima, enfim. Então, o bombeiro civil, quando ele está se formando, ele tem que mudar o conceito. O nosso conceito ele tem que mudar a partir do primeiro dia que a gente chega na sala de aula e começa a ouvir os conselhos. Eu tenho aqui, ó, olha o que a aluna mandou para mim hoje, que interessante, Wilson. Aluna de Nova Iguaçu, ela mandou para mim o seguinte, e assim, eu fico muito, é gratificante para mim, né, cara? Ela mandou, professor, é quem melhora os pontos fracos, é guia para um futuro melhor, é quem molda a personalidade, é quem agrega ao cérebro, é quem faz o que faz por amor, é quem faz o máximo para que seu objetivo seja atingido com sucesso, é quem ama dividir o que sabe. A aluna mandou isso pra mim, cara, eu fiquei assim, falei, caraca, que legal. É porque, assim, o que a gente passa, a gente vê que realmente as pessoas começam a aderir àquilo, falam, caramba, que legal, velho. Eu tô tendo, assim, uma força para mudar, talvez, um pensamento, para mudar um sentimento de alguém, mudar uma conduta, tu fala assim, caramba, é muito legal. E ver que as pessoas realmente estão fazendo isso. Então, é muito bacana, a nossa missão de instrutor, eu costumo falar que eu sou um bom colaborador dos meus alunos, tá? Porque eu estou colaborando com aquilo que eu aprendi lá atrás. Sim. Aquilo que eu aprendi eu estou passando, eu estou dividindo. Ah, mas você recebe para isso? Eu recebo? Claro que eu recebo. Mas o importante é você passar o que você está passando com convicção. Uhum. Com certeza. Outro dia eu até chamei a atenção de um colega aí, não cabe falar o nome, porque ele falou para mim que tinha pego uma carona com um aluno e sem capacete. Vim não sei de onde, um lugar longe. Falei, pô, cara, eu tive que pegar carona com o aluno sem capacete. Eu falei, aí assim, na hora, pô, colega, né? Falei, pô, cara, mas você, desculpa, tu errou. É um aluno, velho. Ele vai se espelhar no que você tá fazendo. Isso aí. Eu já tive alunos que falam pra mim, cara, pô, eu te admiro porque você não é aquele cara que fala e não faz. Não pratica, né? E assim, às vezes eu encontrei alunos de uma empresa que eu dou treinamento, tipo no centro de Nova Iguaçu. Aí o cara me olha e fala assim, caraca, ele tá do mesmo jeito que ele tava na empresa, equipado com equipamento. Até aqui tu anda assim, o cara falou pra mim, eu falo, pô, mas aqui eu sou para acidente, pô. Aqui eu tenho que estar protegido. Então não adianta eu falar pro aluno que tem que usar capacete, usar o cinto de segurança e eu mesmo não usar. Eu acho que a tropa é o espelho do guia. Então o guia, que se ele fala que tem que usar cinto, ele tem que estar usando cinto. Eu acho que o mais importante... Eu creio muito nisso, o espelho da liderança. Isso aí. Creio muito nisso. E Naldo, e tudo isso aí que você está falando tem tudo a ver com a relação toda com a profissão. Porque a gente fala que a gente não pode ser a segunda vítima. Não. E nem a primeira. Nem a primeira. Nem a primeira e nem a segunda vítima. Pô, eu sempre faço alusão da gente cuidar da gente
ter esse cuidado com a nossa segurança para depois ter com a do outro também, mas a gente tem que priorizar a nossa segurança, exercitar isso. Eu sempre lembro daquela mensagem da aeromoça quando está passando as instruções Sim. na aeronave, que ela fala o seguinte: olha, caso ocorra algum problema, tal, irão cair as máscaras, você coloque a sua máscara e ajude a pessoa ao lado também colocar dela. Mas primeiro você coloca a sua máscara. Primeiro você tá seguro. Isso aí. Depois você contribui com a segurança do outro. Isso para mim é muito latente isso o tempo todo, cara. Verdade. O tempo todo eu vejo tal situação, falo assim, pô, mas isso aí não é seguro. E isso é engraçado que é no meu dia a dia. Qualquer coisa eu vejo o grau de risco daquilo. Que você fica, a gente fica a nossa mente ela abre. Nisso, A gente fica perceptível. Perceptível, isso aí. Então, isso é muito engraçado. Mas deixa eu te falar, pra gente não... A gente já falou até dos alunos, mas antes, aí você se formou bombeiro. E como que você saiu do bombeiro para dar instrução? Isso, na verdade, como que funciona? Eu saí do exército, né, um pouco machucado ainda, porque eu fui mandado embora na época. Eu estava com lesionado ainda, eu não estava 100%, eu saí muito ruim do exército na época. Eu até tive uma briga judicial, enfim. E aí eu saí literalmente mancando, eu não tinha perspectiva. Eu falei, meu Deus, eu vou sair e agora? Eu vou trabalhar de quê? E aí eu consegui tirar minha carteira, né, no exército, tirei minha carteira A, depois eu fiz a inclusão e fui trabalhar de motoboy. Eu trabalhei numa empresa lá no Flamengo, de motoboy, trabalhei por alguns meses e falei, não, isso não é pra minha vida, não quero isso pra minha vida, não. E aí, na época eu trabalhando de motoboy, tinha um amigo meu também que estava na brigada paraquedista, ele até faleceu muito jovem, assim, foi uma morte muito boba, digamos assim, ele morreu de uma forma que, a gente falando de segurança, você vai entender isso. Ele era da igreja, ele foi colocar um letreiro, subiu na escada, foi colocar um letreiro, caiu da escada, tomou um choque, caiu e morreu. O garoto era mais novo do que eu, estava na época com 23 anos por aí. E aí ele estava na ativa, eu já estava fora, ele viu um anúncio no jornal e falou, pô, Naldo, tô vendo um anúncio aqui, porque eu fui músico na brigada. Eu tocava trompete e tocava corneta na brigada. E aí ele, pô, cara, eu tô vendo um anúncio aqui, tá precisando de um corneteiro na empresa tal. E aí ele falou, pô, deu um endereço pra mim, deu o contato do cara, eu liguei pro rapaz. Paulo Vassimon, sou muito grato a ele também, aprendi muita coisa com o Paulo Vassimon. E aí ele falou, aí marquei com ele, falei, pô, sou músico, sou paraquedista e tal. Aí ele ficou todo animado, vem cá, vamos fazer uma entrevista comigo. E isso lá em Pedra de Guaratiba, Estrada da Pedra, chegando já em Sepetiba, naquela área lá. E aí, eu chegando lá, ele fez uma entrevista comigo, falou, eu tô querendo trabalhar com pessoas que são ex-militares, porque tem uma doutrina militar e tem um comportamento e tal. E eu tô precisando justamente de um corneteiro, você toca a corneta? Eu falei, toco. Aí ele falou, beleza. Foi lá, pegou a corneta dele, pegou o bocal, toca aí. Aí eu dei uma meia dúzia de toque e falou, não, você começa amanhã. Ele falou pra mim, você pode começar amanhã. Aí eu falei, não vou começar amanhã, não tenho como começar amanhã, eu preciso pelo menos de uma semana e tal. Porque eu estava trabalhando ainda nessa empresa de motoboy. E o centro de treinamento dele lá era muito voltado para essa parte de bombeiro civil, treinamento de NRs, né? Ele formava, as pessoas faziam um curso técnico em Santa Cruz e nós tínhamos uma parceria. Sim. Fazia o curso técnico e fazia a parte prática com a gente. Combate a incêndio, primeiro socorro, trabalho em altura. A gente dava aula para comissário de bordo, era moça, né? A gente tinha um tanque de mergulho onde dava aula para comissário de bordo. Tinha a parte da mata, que dava aula de sobrevivência na selva. Então era assim, muito dinâmico. Então nessa época eu não era nada ainda. Eu não tinha curso de socorrista, não era bombeiro civil, eu não era técnico de segurança, eu só tinha vontade de aprender. Porém, eu entrei nessa empresa para ser recepcionista. A minha parte era fazer recepção das pessoas, dos alunos, e tocar a corneta. Tinha horário de almoço, a gente fazia bandeira, hasteamento da bandeira, hora de almoço, horário de término. E aí eu falei, não, isso aqui não é para mim. Eu não quero isso. Eu sou operacional, eu quero participar daquilo ali. Quero combate a incêndio, trabalhar em altura. Eu ficava na portaria vendo aquilo. Até que em um determinado momento eu falei assim para ele, ô Paulo, eu quero aquilo ali, cara. Eu quero combater, eu quero dar aula, eu quero... Ele falou, pô, cara, mas não tem ninguém para ficar no teu lugar. Você precisa ficar aqui. Arruma alguém para ficar aqui no teu lugar que você começa a participar comigo. E foi... Aí eu arrumei um aluno, tinha uma aluna que tinha um irmão que tocava corneta, eu consegui trazer esse aluno, consegui treinar o aluno e comecei a participar dos treinamentos práticos. Enfim, eu comecei a participar do treinamento prático, aí passou-se um tempo, a gente trabalhava lá de domingo a domingo.
Aprendi muita coisa com o Paulo Vassimon, sou grato ao Paulo Vassimon. E aí eu comecei a monitorar, eu dava aula junto com ele, né? E aí o tempo foi passando, fui pegando experiência, aí eu comecei a dar aula sozinho. E nesse meu tempo, esse colégio técnico que a gente fazia, que a gente pegava os alunos, ele conseguiu uma vaga para fazer o curso de técnico de segurança do trabalho. Oh, legal. E aí nós tínhamos a parceria com o colégio lá em Santa Cruz, né, o Apolo 12, e aí eu consegui fazer o curso de segurança do trabalho. Porém, nesse meio tempo, eu fui dar aula junto com ele de primeiro socorro numa empresa chamada Vitrofarma, ali em Pilares, uma empresa que fabrica vidros. E no treinamento que eu fui dar de primeiro socorro lá para o vigilante, lá para o pessoal da brigada, acabou que eu arrumei um emprego lá nessa empresa. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, fiquei lá 4 anos e pouco na empresa. Fui brigadista na empresa, fui cipeiro por 2 anos, aprendi muita coisa na empresa, até que eu resolvi sair da empresa. Na verdade, eu me machuquei, eu tive uma lesão no ombro, onde eu não estava mais conseguindo operar a máquina que eu operava. Acabou que eu fiquei afastado, aí teve uma situação que acabou que eu fui mandado embora, eu não estava mais conseguindo produzir, enfim, fui mandado embora. Só que enquanto eu estava trabalhando nessa empresa, eu resolvi fazer o curso de bombeiro civil. Só que para mim era muito difícil. Por que era difícil fazer o curso de bombeiro civil? Eu trabalhava à noite, eu pegava 10 horas na empresa. E a empresa que eu fiz o curso de bombeiro civil foi lá na CETES, Nova Iguaçu. Sim. Na época era impossível fazer o curso. O curso era de 6 às 10. Eu pegava lá em Pilares 10 horas. Só que eu tinha que estar 9h45 batendo ponto. Aí conversei com o dono lá, com o Jorge, com o Bal, que sou muito grato a eles também por ter me dado essa oportunidade. Trabalhei com eles há algum tempo também. Vira e mexe ainda trabalho com eles, eles me chamam para fazer algum treinamento. E aí eu conversei com o Jorge. Ele falou, cara, você vem, fica até umas 9 horas, vai e trabalha. Eu ia já uniformizado, que eu era brigadista, eu já uniformizado, que eu ia de moto, pegava a Dutra, chegava em Pilares, batia o ponto, ficava até 6 da manhã. E foi assim que eu consegui fazer o curso de bombeiro civil. Aí comecei a dar aula para eles. O dono lá, um dos donos, né, que eles são sócios, o Major Mó, assim, gostou muito do meu trabalho e foi onde ele me convidou para ser monitor com ele lá. E aí eu comecei a pegar turmas com ele, só monitorando, você fica aqui com essa turma, você fica com a outra. E acabou que ele entendeu que eu tinha um potencial para dar aula e falou, pô, cara, eu gostei muito do teu potencial, você tem paciência, que é o mais importante com os alunos, você tem, assim, espírito de equipe, então, pô, cara, eu vou ficar te chamando para poder me ajudar. E aí ele começou a me chamar. Começou assim. Inicialmente eu ficava com ele, na mesma turma, ajudando ele ali no rapel e tal. Depois ele falou assim, tu fica com a turma, que eu fico com a outra. Ele pegava a altura, eu pegava espaço confinado. Ou então um pessoal ia para o combate a incêndio, eu ficava na torre. A partir daí ele começou a perguntar, pô, tu é técnico de segurança do trabalho? Eu falei, sou técnico. E ele começou a me chamar para dar aula, tanto na empresa dele como na empresa fora. E eu comecei a dar aula para empresas. Açaí, Atacadista, outras empresas que agora eu não lembro o nome. Então eu ia dar aula de altura, espaço confinado, combate a incêndio. E aí foi onde eu finalizei o curso de bombeiro civil. Aí nesse meio tempo eu já dava aula, né? E outras empresas também, que através do CETES eu conheci, eu comecei a dar aula para a ESN, né, que é o nome da empresa, eu comecei a dar aula também para a ESN, com o Isaac também, sou muito grato ao Isaac por ter me dado essa oportunidade. Então, lá na SHOT, quando eu trabalhava na Vitrofarma, o Isaac foi fazer um curso de CIPA. Olha que legal. O Isaac foi ministrar um curso de CIPA, o Isaac é um engenheiro, que eu trabalhei muito tempo com ele. E aí moço, seu Isaac, eu posso falar com o senhor? Todo tímido, né? Ele, não, porque eu me formei em segurança do trabalho, estou querendo fazer um estágio, e se o senhor pudesse me dar uma oportunidade para poder acompanhar o senhor nos treinamentos e tal. Ele falou, pô, cara, beleza, vamos ver isso aí. Passou um ano. No segundo ano, ele foi dar de novo o curso de CIPA. Falei com ele novamente, aí dessa vez ele pegou meu telefone, falou, não, beleza, vou gravar o teu telefone aqui, qualquer coisa eu te chamo. Certo dia eu estava em casa, ele me liga, Dinaldo, opa. Aí ele, pô, cara, eu vou dar um treinamento em Nova Iguaçu. Só que ele não sabia que eu morava do lado do CETES, praticamente, né? Vou dar um treinamento no CETES, dá pra você acompanhar lá? Eu falei, pô, com certeza, fiquei todo bobo, né? Falei, caraca, eu vou acompanhar o treinamento. Só que quando eu cheguei lá no treinamento, ele falou, Dinaldo, é o seguinte, presta atenção no que ele falou pra mim. Eu já tô velho, esse negócio de subir em altura já não é mais comigo, já tô com a coluna assim, ó, não dá mais pra ficar, não sou mais garotinho, ó, hoje o treinamento é contigo. Falei, como assim, Isaac? Não, tu que vai administrar o treinamento hoje. Eu falei, beleza, tranquilo, vamos que vamos.
E aí eu comecei a ministrar o treinamento de NR33, só que eu já tinha dado muita aula de NR33 lá na outra empresa que eu trabalhava. Uhum. Eu desenvolvi o treinamento teórico, prático, de boa. No final do treinamento ele falou, Dinaldo, dependendo de mim, você faz parte da equipe. E aí, a partir de então, fiquei trabalhando com o Isaac uns 5 anos. Até recentemente, é porque agora, nessa correria toda, né, tá meio complicada. E aí, eu trabalhei com ele, graças a Deus, rodei várias empresas, empresa Unic, Bayer, assim, São Gonçalo, Niterói, eu rodo com ele, muitas empresas eu rodei com ele. Então, para mim, essas pessoas que me ajudaram lá atrás, eu sou muito grato. Sou muito grato, né? Ao Isaac, ao Mol, ao Jorge, o Marcos Lima, as pessoas que me deram oportunidade, sabe? Hoje, assim, eu estou numa situação que, graças a Deus, eu consigo ministrar uma aula de combate a incêndio, eu consigo ministrar uma aula de trabalho em altura, espaço confinado, de CIPA, mas porque as pessoas lá atrás me deram essa oportunidade. Foi colocada à prova, soube aproveitar a oportunidade, estava preparado. Verdade. E assim, a nossa profissão de segurança do trabalho, bombeiro civil, é muito o que você deixa. Aquele cara não, aquele cara não chama não chama não porque aquele cara aí só faz besteira. E assim, graças a Deus eu tive muitas referências, eu fui conhecendo um, que fui conhecendo o outro, que indicou para o engenheiro tal, que indicou para o engenheiro tal, que me indicaram para você, né, para o Wilson. Isso. E aí hoje a gente está junto aqui, através do nosso amigo Alex Ivo, né? Alex Ivo, amigão, manda um abração para ele. Abraço aí, Alex Ivo, que foi uma indicação também, o Ivo me indicou para você. Foi. E assim, a gente ficou, né, nessa conversa. Mais de 2 vezes. E ficamos 1 ano, né, Foi. nessa conversa, até eu estar trabalhando com o Wilson aqui. Então assim, eu sou muito grato, né, a todos que um dia puderam me dar uma oportunidade, ao Wilson Rodrigues, que hoje me deu essa oportunidade aí, e a gente está nessa parceria, espero estar nessa parceria durante muito tempo aí. Anos, se Deus quiser. É como a gente fala, né? Enquanto tá bom para todo mundo, a gente vai seguindo. E aí eu espero sempre que esteja bom para todo mundo. Eu sempre falo com o Wilson, se estiver fazendo alguma coisa de errado aí, me puxa a orelha, me orienta, porque é importante ter o feedback. Feedback é muito importante. Eu dou para todo mundo aqui, acho que é até perceptível para todo mundo. Não como o diretor ou o chefe daquela pessoa, né? Eu entendo todo mundo como parte da equipe, parceiro, eu sou né? parte da equipe. Sim. Então, e eu acredito muito nessa liderança por espelho. Então, eu antes de pedir alguma coisa, sou o primeiro a ir fazer, para falar, pô, eu fiz, não tem como você não conseguir fazer. E o Ronaldo é um cara, pô, volta e meia a gente está conversando com alguém e fala, pô, cara, o Ronaldo... o cara já deu feedback, ele já me deu feedback, principalmente no início para alinhamento, de pô, lá eu não fazia isso, aqui faz. Sim. Normal, com quem está entrando num espaço novo. Verdade. Mas é um cara que é necessário muitos poucos feedbacks, né? Porque já é também um profissional já testado, qualificado, conceituado, com experiências, com trato com empresas também, então tem uma fala diferente. Mas, Ronaldo, para a gente estar indo caminhando aqui para o fim, eu queria te fazer 2 perguntas. Aí queria que você respondesse pro pessoal aí. Uma, nessa sua experiência em outros lugares, mas sobretudo aqui, o que você teve como relato de aluno, como esse agora que você acabou de ler, que é o mais recente, mas o que você já ouviu de um aluno assim que você falou assim, pô, vale a pena eu trabalhar com o ensino, vale a pena eu trabalhar sendo liderança dessa pessoa em sala de aula, formando esse profissional. Cara, pessoal aí. Às vezes eu fico assim até emocionado, né, cara? Ontem mesmo eu mostrei para um aluno uma mensagem que hoje ele não é mais sargento, deve ser já tenente, servimos juntos na brigada, ele mandou para mim, ele viu o vídeo lá do campo, né? E falou, cara, que orgulho, velho. A mensagem está aqui, depois eu te mostro. Que orgulho ver você formando. Espírito de liderança, espírito de corpo, espírito de ensinamento. E assim, eu fiquei emocionado porque são pessoas que estão vendo o seu trabalho e falam, caramba, que legal, tá dando certo. Eu tô aprendendo alguma coisa. E assim, os alunos, né, que me mandam mensagem, já tive alunos de falar assim, Edinaldo, lembra aquele ensinamento? Usei, mano. O cara sofreu um acidente, eu fui lá, pô, obrigado, cara. Um bombeiro chegou, me elogiou. Porque o ensinamento que você passa hoje,
Você pode não usar ele daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, mas um dia você vai usar. Eu tive essa experiência na pele, viu? Eu tive que socorrer, eu tive duas experiências minhas reais. Uma foi diretamente, a outra foi indiretamente. Eu dei um treinamento na PUC e aí eu fiz uma manobra de desengasgo, né? Manobra de Heimlich, e por ponto de segurança. Ele estava participando do curso. Ao término do curso, ele voltou para o plantão e uma aluna se engasgou com a bala. Ele estava no plantão, alguém correu lá e foi. Ele chegou lá, a garota já estava inconsciente, desmaiada. Ele fez o procedimento de tapotagem nas costas, porque ela já estava deitada. Quando ele bateu nas costas da garota, ela voltou e esse cara me deu um relato. É um aluno, né? Na aula prática. Quando eu trabalhava naquela empresa que eu te falei, a primeira empresa que eu trabalhei de segurança, ele falou, cara, obrigado, mano. Ele com lágrimas nos olhos, falou, obrigado, irmão. Eu falei, pô, gostou do treinamento? Eu não sabia, né? Falei, foi legal o treinamento, né? Ele, não, cara, isso não. Obrigado pelo ensinamento que você deu pra gente lá na PUC. Eu salvei a garota lá, a aluna estava morrendo. Legal. E aí ele falou isso pra mim, eu falei, mas como assim? Conta esse negócio aí. Aí ele contou pra mim e eu perguntei pra ele, mas o que te motivou a fazer o treinamento, o socorro dessa aluna? Cara, se você não tivesse falado aquilo com a gente no término da aula, eu seria mais um a ligar, isolar a área e ela teria morrido. Porque ele entendeu o real motivo dele ter feito aquele socorro. E o segundo foi diretamente lá em Minas, eu salvei uma criança, eu tive a oportunidade de salvar o Pedro, hoje está com 3 anos, lindo. O Pedro broncoaspirou, teve epilepsia no aniversário do primo de 1 ano. E assim, hoje eu tenho uma amizade muito, muito grande com a mãe, Renato, o pai, né? Então o pessoal tudo lá de Minas, no interior de Minas, o Pedro tá grandão, assim, e tava roxo, peguei nos braços roxo, todo mundo chorando, vô, vó, os coleguinhas, primos, tios, e eu com o Pedro nas mãos, todo roxo, sem respirar, e aí passa um filme na tua cabeça, tu fala assim, caramba, eu vou botar em prática tudo aquilo que eu ensino para as pessoas. Graças a Deus deu certo. Amém. É o que eu falo sempre para os meus alunos na sala de aula. Você pode não usar tão cedo o teu conhecimento, mas fique preparado, porque uma hora você vai precisar. Então não adianta você fazer um curso, esquecer que você fez um curso, não pegar mais na apostila, não ler mais, não estar buscando. Eu falo para os meus alunos, eu estou dando aula para vocês aqui, mas todo dia eu estou buscando vídeos. Estou buscando informações diferentes, tecnologia diferente, talvez uma norma que mudou, um procedimento que mudou. Por quê? Se nós fizermos o curso e ficarmos estagnados, as coisas vão acontecer e a gente vai ficar para trás. Verdade. Então, se a gente não estiver andando juntinho ali, ó, com a tecnologia, com o avanço, a gente vai ficar para trás. Então, assim, o que eu falo para os meus alunos, eu agradeço a vocês, eu falo para os alunos, eu agradeço a vocês, alunos, porque se não fossem vocês, não seríamos nós. Não teria como, vou dar aula para quem? Verdade. Tem que ter o aluno para que nós possamos dar aula. Se não tiver o aluno, como é que a gente vai dar aula? Então, eu sou grato aos alunos, sou grato a vocês, eu amo todos vocês. Show de bola. Já pedi um recado, é isso mesmo. É porque não adianta, assim, Perfeito. Tem alunos, cara, tem agora a história não é o fato da aluna da noite, cara. Sim. Assim, até ontem ou antes você emocionou falando comigo, assim, que loucura, velho. Perdeu o esposo e a filha de uma vez só, um acidente lá no Arraial do Cabo, né, Pontal do Atalaia, e assim, e hoje ela tá vindo, né, pra aula, tem alunos que se superam. Teve um aluno que ligou pra mim essa semana, pô, instrutor, não vou poder ir não. Eu não consegui arrumar o dinheiro da passagem. E eu falei na hora, cara, você tá onde? Eu ia mandar o dinheiro pra ele, não é porque eu tenho dinheiro não, tá gente, é porque eu me senti no lugar desse garoto. Sim. Falei, pô, cara, não poderia perder essa aula é importante. Ele tava sem dinheiro, porque a mãe dele não deixou o dinheiro. Eu falei, pô, cara, você tá onde? De onde você tá pra cá? Quanto tempo? Aí quando eu mandei a mensagem pra ele, ele falou, pô, cara, eu tô indo. Eu consegui arrumar o dinheiro pra poder pagar a passagem. Mas eu ia fazer questão de mandar o dinheiro para esse cara. Eu nem sei se ia poder resolver, que eu ia mandar no Pix. Não sei como se ele ia poder pagar, não sei. Sim. Mas graças a Deus ele conseguiu vir. Falou, pô, cara, depois agradeceu, assim, porque a gente se vê lá atrás, claro, né, cara? Claro. Pô, querendo fazer as coisas, não podendo. Então, empatia, assim, né? Empatia, de verdade. Pô. Então, assim, eu sou muito grato a vocês, alunos. Eu espero que vocês, eu falo para os alunos, eu quero ver vocês aqui no meu lugar, junto comigo, dando aula, em parceria, um instrutor aqui dando aula. Porque a ideia do curso do Bombeiro Civil é essa. Não é você fazer um curso e estagnar, é você sempre subir de patamar. Evoluir na vida, evoluir com na certeza. vida. Pô, Naldo, não tem nem o que falar aqui. A gente continuaria por mais, não sei nem quanto tempo. É muita coisa para contar, muito tempo. Cara, obrigado.
por essa troca aqui. Acho que foi muito bacana. O legal do podcast é a troca, e toda hora a gente vai lembrando de coisas. E, pô, não vai faltar oportunidade da gente estar de novo, não só aqui, mas com outros materiais. E parabéns, cara. Parabéns por você ser essa referência aí que você se tornou na vida dos alunos e das pessoas que convivem com você. Parabéns mesmo. Sim, eu que sou grato, né? O Wilson Rodrigues aí, por ter me feito esse convite. Sinto lisonjeado. E assim, pra mim é muito bom, né? Eu tenho certeza que muitos alunos irão ver esse vídeo. E assim, é o que eu falo sempre, tem frases que eu carrego pra minha vida que o aluno leva pra vida dele. E eu me sinto, cara, muito... Teve um aluno que falou, instrutor, cara, você é um amigo, velho. O Anderson, ele se formou, o Anderson fez o campo comigo. Já um coroa meio, né? Já um cascudo. Eu sei quem é. Ele falou assim, eu peguei ele no campo e falei, Anderson, eu vou te reprovar. Aí ele, que isso, instrutor? Eu falei, aqui eu não sou teu amigo. Aí ele abriu o olho, perguntando com a classe de incêndio, para dar um incentivo, né? Aí depois ele falou, cara, obrigado pelo incentivo. E assim, ele falou para mim, algumas frases que você fala na sala, eu absorvi e levo para minha vida. No dia a dia. Eu falo sempre para o aluno, e essa frase eu aprendi com o meu instrutor, né, que é o dono do CETEST, o Mó, ele falava assim, ó, cara, cada escolha é uma renúncia, velho. Escolhe alguma coisa, mas tem que renunciar a outra. Verdade. E o irmão dele falou algo para mim que eu também trago para minha vida, eu levo para os alunos. Para os bons, sempre vai ter um lugar. Eu trago isso para minha vida. Eu não quero estar lá atrás, eu quero estar aqui entre os bons. Exato. E eu sempre falo também para os alunos, não quero ser o melhor. Dê o seu melhor. Isso. E assim, os alunos às vezes anotam, falam, que legal, que frase boa, que bacana. Então assim, então depende de você, aluno, onde que você quer chegar. Depende de mim, onde que eu quero chegar. Depende do Wilson, onde que ele quer chegar. Então depende do nosso objetivo. Show. Então, outra frase que eu falo que é muito legal. O maior inimigo nosso somos nós. É a gente que às vezes se boicota. A gente que se boicota, acha que não pode, que não tem, que não dá. Eu falo, como é que não pode? Como é que não dá? A aluna ontem no Nova Iguaçu, pra gente fechar, eu mostrei um vídeo, comecei no trauma, ela começou a chorar. Falou, cara, eu não consigo ver isso. Eu falei, você não conseguia. Você está no curso que você tem que mudar os seus hábitos. Você tem que mudar os seus conceitos. Você tem que entender que você agora está se formando bombeiro civil e você não conseguia, mas agora, a partir de então, você tem que ver isso aqui e falar assim, eu consigo. Imagina uma vítima com o joelho arrebentado e você, meu Deus, você não pode, você tem que se superar. Ela chorou, engoliu o choro e começou a olhar o vídeo, começou a ver a cena e falar assim, realmente eu tenho que superar. Porque eu não falei para ela que ela está na profissão errada, eu falei para ela que ela tem que mudar os conceitos. Perfeito. Entendeu? Parabéns, show de bola. É isso aí. Obrigado. Gente, finalizando aí mais um Firecast. Vai dar bastante comentário, porque tem muita coisa para comentar sobre esse cara aí, sobre o que foi esse Firecast. E pedir a vocês só, mais uma vez, se inscrevem no canal, deixa o like, deixa o comentário e até a próxima. E assim, só para finalizar, eu quero, nessa trajetória toda, tá, Wilson? Eu quero agradecer a minha esposa, né, que sempre esteve comigo aí, me apoiando nessa trajetória. Muitas das vezes, saindo para fazer o curso, ela falava para mim, caraca, tu vai de novo assistir essa aula? Eu vou. Cada escolha é uma renúncia, né? Então, às vezes eu ia assistir a aula só para assistir, eu ia lá e assim, aula de primeiro socorro, eu gosto muito. Ela, mas você não já assistiu essa aula? Eu assisti essa aula, mas eu preciso assistir de novo. E assim, me apoiando, não, beleza, e vai, e graças a Deus, assim, né, toda plantação tem uma colheita, né? Toda semente tem uma colheita. Manda um beijo pra ela aí. Não, beijão, né? Pra minha eterna princesa, né? Minha eterna namorada. Show de bola, mesmo. Beleza, gente? Valeu, rapaziada.